Bom dia, você, na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, quero vos saudar. Não sei de onde que você está ouvindo agora esse nosso momento de fé. Aqui é a missionária Cleide, ouvindo aqui com você uma palavra de Deus para minha e para a tua vida, amém? Aqui é a rádio, a partir desse momento agora, crendo, a cada manhã, essa aqui é a rádio a cada manhã, de segunda, de que, irmã? De segunda a quinta-feira, a partir das 10 horas, né? Às 10 horas da manhã até, aleluias, ao meio-dia, você tem a nossa programação aqui, a programação com a rádio, Rádio Momentos com Jesus, com o programa O Caminho. Aqui é a missionária Cleide aqui trazendo uma mensagem do amor de Deus para minha vida e para a tua vida. Você creia, somente creia, e você vai ver essa glória de Deus. Amém? Obrigada a você que tem participado aqui conosco, a cada dia ouvindo essa mensagem de fé. Sim, ouvindo essa mensagem. De onde é que você está nos vendo, nos ouvindo? Quando você entrar aqui, você nos sauda com a gloriosa paz do Senhor. Pode ser? Pode ser? Ligadinho aqui? Amém? Quem for entrando aqui, vai saudando nós com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo. Porque de coração para coração, o Senhor nos dá essa dispensação aqui da palavra dele, não é? É a palavra que vem curar, a palavra que vem salvar, a palavra que vem libertar. E eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E ninguém é mais do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glórias ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Amém? Quem está aqui conosco vai nos saudando aqui pelo TikTok, pelo Instagram. Você lá, olha, gostaria que você entrasse lá no Instagram. A pastora Cárita, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Bom dia, a paz do Senhor, pastora, missionária Cárita. Como está aí nosso pastor Getúlio? A paz do Senhor Jesus Cristo. Coloca o nome aí da igreja, do ministério de vocês aqui na cidade de Jataí. Na cidade de Jataí. Coloca aí para mim. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Eu quero saudar também aqui, aleluia, nossa irmã Jocássia, lá na Lojas Planalto. Lojas Estrelas, né? Móveis Estrelas, Loja Planalto. Amém? E ali na Avenida Goiás. A paz do Senhor para você, querida. A Emily, a paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, obrigada pela participação de cada um de vocês. A cidade de Itajá, minha mãezinha ali, a minha querida Aparecida de Fátima, ali eu quero saudar também o pastor Mauro, amém. A missionária Laura está viajando, ela falou para mim que chega agora nessa quarta-feira, amém. Missionária Laura, Deus abençoe, é um carinho, eu quero estar falando com ela, amém, eu quero também estar aqui apresentando essas mulheres de Deus, amém? Onde quer que você está ouvindo aí agora, a paz do Senhor Jesus Cristo, ligados aqui no só coração, uma só fé, que tal agora essa palavra do Senhor para minha vida e para a tua vida? Você ouviu esse louvor, você está ouvindo esse momento agora. Estamos agora ligadinho pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Você que está aqui participando aqui, me siga lá no Instagram, divulga ali aquela mensagem do Senhor. Lá no Facebook também, porque tem gente que fala assim, missionária, eu não tenho TikTok, eu tenho Facebook. Aí eu não tenho Facebook, eu tenho Instagram. Aí eu não tenho Instagram, eu tenho YouTube. Então, estamos ocupando agora esse momento de mídia para que possa estar falando aqui do amor de Deus, glorificando a Assembleia de Deus, Baruch Hassen, amém? A paz do Senhor é aqui, aleluias, aqui na cidade de Jataí, juntamente com o pastor Getúlio e a missionária pastora Cárita. Deus abençoe o ministério de vocês em Cristo Jesus, amém? Passa o endereço aí, pastora, que eu vou estar colocando aqui, amém? Aleluias. Passa o endereço aí de vocês, que eu vou estar colocando aqui. Quem for entrando aqui vai falando do seu estado, da sua cidade. E ontem foi tão lindo, maravilhoso aqui. Vocês não sabem o que aconteceu. Aleluia. Pessoas começam a entrar em contato comigo para falar das coisas que Deus faz.
durante esse momento de fé que nós temos aqui em Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela vem falar, ela é impactante, não é? Ela é uma palavra impactante, amém? Aleluia. E ela vem impactar quem? O meu coração, mas um coração que está disposto a ouvir, porque tem pessoas que ouvem, mas, amém, a situação está tão difícil, os espinhos estão tanto na vida, que ouve, agrada no instante, mas de repente sabe o que acontece, irmã? Ela vai, os espinhos vão abafar. As tristezas do dia, do momento que está passando, você ouve a palavra, no momento parece que é bonito, parece que é agradável ao seu ouvido, mas de repente você vai sentir que parece que não tem um efeito na hora. Irmã, você não sabe. As coisas hoje, irmã, começam no espiritual. Deus é espírito e convém que nós o sirvamos em espírito e verdade. Que tal? Amém? Você agora crendo nesse poder de Deus, você se localizar aqui nessa palavra. Se localizar. Agora, tua mente ligada. E geralmente a gente ouve quando algo fala com a gente. Eu leio a palavra, geralmente a pessoa vai ali ler a Bíblia e quando ela abre a palavra do Senhor, ela dá de encontro ali com situações que não tem aquilo que ela está vivendo. Não é aquilo que ela está passando. Aí ela simplesmente fala, eu não estou entendendo nada. Nós entendemos aquilo que tem um significado de momento que nós vivemos. E a palavra não é lá que aconteceu lá, está acontecendo aqui para mim, para você, agora, nesse instante. Amém? Você hoje, a palavra é atualíssima, ela é atual. Ela não é só do passado, ela é para todo sempre. E tudo que foi dito de Jesus, quantos anos atrás, aconteceu. Ele veio. E agora a palavra fala que ele vai voltar. E ele está voltando. Amém? Ele está voltando para mim, para você, minha querida. Sim, se você crê. Amém? Verás a glória de Deus na tua vida. Obrigada a todos que participaram aqui no dia de ontem da nossa programação. Você que ficou ligadinho aqui conosco, ouvindo essa palavra de fé. Agora são 11h26. Iniciamos agora uma palavra que vem curar desde o início da nossa programação. Quem aí que entra lá no Instagram, vê o link da rádio. Amém? A Rádio Momento com Jesus, que ela é 24 horas ligadinho para mim e para você. Agora, o programa com a missionária Cleide é de segunda a quinta-feira, a partir das 10 até o meio-dia. Amém? Das 10 até o meio-dia. E esse final de semana a missionária Cleide vai estar na vigília. Amém, sim, ali com a missionária Benedita. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade ali. Quero convidar você para participar, estar participando ali conosco, tá bom? Você que faz parte de um ministério em Cristo Jesus, envie aí para mim. Amém? Envie para mim com o endereço, para mim passar para as pessoas. Ontem esteve participando Pernambuco, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Goiás, participando aqui conosco. Até o exterior estava participando aqui conosco. Que tal agora nós adorarmos o Senhor com essa mensagem do Senhor? Amém? Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigada, minha irmã. A irmã está mandando mensagem linda, coraçãozinho. Coraçãozinho para você também. Amém? Aqui a irmã enviando para mim pelo Instagram. Amém? Onde quer que você está ouvindo essa mensagem agora, é uma mensagem que cura. Porque curou a mim, por que não vai curar você? Amém? Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Santo, santo é o Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia! Santo, 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 nosso Deus Todo-Poderoso. O Deus que faz milagre. Ele já está aqui no nosso lugar. Já está aqui agora para você. Deus promete, irmã, Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Uma reflexão, mas um momento de palavra. Deus promete segurar a minha mão e a sua mão. Amém? Aleluias. Ele promete, nos momentos de cansaço, de dificuldade,
E Ele promete também que Ele vai estar conosco em todo momento, em todos os tempos. A força que você precisa agora e que nós precisamos não vem só de nossas próprias capacidades, porque nós somos limitados. Amém? A palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E agora eu vejo, de certa forma, que nas nossas próprias capacidades tem muitos que já desistiram, outros pensam em desistir, amém? E outros estão se esforçando e tendo bom ânimo. Mas o poder de Deus agindo na minha e na tua vida, eles nos asseguram. Quantas pessoas, quantos pastores, missionários, pessoas, não somente falando do meio cristão, mas pessoas com seus negócios, né? Empresários, eles acreditam, eles lutaram, trabalharam dia e noite, amém? Estão aí trabalhando, estão aí crescendo, né? Como diz, expandindo o seu negócio, mas de repente, quando ele vende hoje para 4 mil e ele tem que pagar 11 mil, vem um desânimo. As suas forças não estão alcançando. Você se esforça, trabalha com toda honestidade, colocando ali o seu dia, o seu momento, você está se esforçando para que aquilo aconteça. E você já deu tudo de você. Nós, como cristão, como homem e mulher de Deus, nós como pessoas de fé, eu não falo sorte. Eu falo aquilo que eu quero fazer segundo a vontade de Deus. Deus nos faz prosperar. Amém? Deus nos faz pelo esforço. Amém? Você vai até um ponto. Mas tem um momento que é só Deus que faz. Tem um momento, irmã, que é só com Deus para continuar. Tem um instante na nossa vida que olha, hoje eu tenho vivido situações que eu não daria conta. Eu já tinha vivido coisas ruins, mas eu comecei a viver coisas piores. Mas eu vejo que isso não abala minha fé. Não é um poder em mim, mas é um poder que tem em mim de um grão de mostarda, confiando que não vou perecer nessas águas bravias, não vou perecer nessa situação. Porque se eu ver Jesus ao longe e eu ver ele andar por cima das águas, eu falar para ele, eu vou ter um encontro, ele me faz andar sobre as águas. Amém? Se acaso eu estou no barco e começa agora uma grande tempestade, eu estou na minha fé em Cristo Jesus, eu sei que Ele está dormindo igual ele estava dormindo naquele dia, mas agora Ele não está dormindo, porque aquele que nos guarda, o Salmo de número 121, eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro vem do Senhor. Eis que não toscaneja nem dorme, o guarda de Israel. Aleluia. Amém? Ele não vai toscanejar, ele não vai dormir. E ele não dormiu naquele dia, ele estava descansando. Agora, irmã, o trabalho é meu e seu. Mas se nós tivermos alguma situação, você pode gritar, olha, eu sou órfão de pai e mãe. Mas tem pessoas aqui que tem seu papai e tua mamãe aqui na terra. Tem ou não tem? Então, quando você grita, ou quando você chorava, ou você que é mãe, que é pai, você fica assim atendido, você está mexendo com uma coisa, de repente tem um choro da criança, você já pensa no seu filhinho. Amém? Você já pensa, nossa, cadê? Parece que eu escutei um barulho aqui. Amém? A gente fica ligado quando a gente tem agora uma responsabilidade. Na nossa vida, você agora olhando, você agora vendo você, nós sabemos, irmã, que é igual o tempo. Você olha lá e fala assim, espera aí, vai chover, porque você está vendo nuvens densas e escuras e o vento está diferente. Mas tem pessoas, irmã, que ela vê a situação, vê os acontecimentos e ela não muda. Amém? Ela não muda os estados. Amém?
Ela vê que a tempestade está grande e ela continua no mesmo posicionamento, com medo. Amém? E agora nós vemos que Pedro vê, ele está sentindo a tempestade e agora Jesus não está no barco. E sabe o que ele fala? Sabe o que a palavra nos diz, está escrito? Quando ele vê que agora a tempestade está aí, ele vê alguém vindo e ele identificou que era Jesus, mas ele fala, olha, se é o Senhor mesmo que está vindo, amém? O Senhor que está vindo aí por cima dessas águas, me fazia até o Senhor. Amém? Outra glória a Deus. Está ouvindo essa mensagem aí? Pela fé, você está ouvindo essa mensagem? Tem situação, irmã, que aí você fala, Pai, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi. Ele fala gritado. Quando agora o cego de Jericó, Bartimeu, ele grita por Jesus, gritar é sinal que alguém está longe, ou então está gritando para ser ouvido diante de que tenha mais, como diz ali, está falando que uma multidão seguia Jesus. Amém? É verdade, a multidão seguia Jesus. Aleluia, santo, santo Senhor. A irmã está falando, missionária, essa palavra está me curando. Olha, só introduzimos aqui na palavra e já está tendo cura, pastora. Eita, glória a Deus. Receba, é o poder da sua fé. Nós estamos numa sequência, amém, aleluia, santo, santo é o Senhor. Estamos nessa sequência aqui falando sobre o poder da fé, amém? O poder do que eu falei para você? O poder da fé, minha querida, amém? A fé transporta montanha. Amém, aleluia. Obrigada pelo seu carinho aqui participando. Amém, aleluia, conosco agora. Agradeço a cada um de vocês aí que está passando agora esse momento conosco da mensagem de fé no estado de Santa Catarina. Obrigada a você que está nos ouvindo aí agora. Amém, aleluia, está aqui ouvindo aqui, ó. Amém? Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigada, querida, pelo seu carinho aqui, que está participando conosco aqui. Amém? Aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, santo, 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 santo. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso e a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigada, querida. Veja, não é que está interrompendo o programa, não. É para isso que nós estamos aqui. Para que nós estamos divulgando o Evangelho. E a palavra nós estamos divulgando, assim, nós estamos falando, é no caminho. Nós estamos no caminho falando do amor de Deus. Você não me interrompe, não. Tá bom, minha querida? E nesse poder da fé, aqui, eu não falo de mim, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou com nenhum esboço aqui. Eu estou no Espírito Santo de Deus para a minha vida. E eu creio que você está aqui, ó, o notebook ligado aqui na rádio. Estamos ligadinhos, glorificando, exaltando e falando desse amor de Deus. Essa mensagem, quando foi falada agora, do cego de Jericó, ele grita. Amém? Ele não sabe a quantos metros Jesus está. Amém? Mas ele grita porque ele ouviu que Jesus estava passando, ele viu, ele teve uma noção que agora as vozes estavam o quê? Mais à frente. Então ele grita para chamar a atenção. Quando agora Jesus está passando, irmão, está, como diz o outro, está do outro lado e os discípulos entraram no barco e no meio veio uma grande tempestade, Jesus já não estava no barco. É ou não é verdade? Jesus não estava. Mas acontece, irmã, que tinha alguém lá que não ficou só olhando a tempestade acontecer, não. Aleluia? Sim, é verdade. Jesus, o que aconteceu? Jesus, ele anda, amém? Ele anda sobre as águas, amém? Ele anda sobre as águas. E quando ele anda sobre as águas, imagina agora, irmão, aleluia, ele anda sobre as águas e ele participa agora na vida de Pedro com uma coisa diferenciada.
E esse milagre está registrado ali em Mateus, capítulo de número 14, versículo 25. E também em Marcos, capítulo 6, versículo 48. Aí ele vem falar o seguinte, que relata que na madrugada Jesus foi ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas, andando sobre o mar. Inicialmente aqui, aterrorizados, os discípulos ouviram Jesus, amém? Ouviram Jesus acalmá-los. Pedro pede para ir ao seu encontro, amém? Pede ir para o encontro de Jesus. Anda sobre as águas, mas afunda agora. Há um momento que ele começa a temer o vento. E ele é salvo por Jesus, que repreende sua pequena fé antes de acalmar a tempestade. Ele repreende a fé. Amém? Repreende a fé? Não. Ele repreende que ele fala para mim, para você, moço, você tem fé, você tem poder. Igual eu tenho aqui, você tem poder. Aleluias, glórias a Deus. Olha o versículo, capítulo 14, versículo 22 ao 26. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado, amém? Aleluia, afligido, amém? Balançando, aleluia, pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O vento era forte, contra o barco. Amém? Era contra. Agora, alta madrugada, Jesus, versículo 25, eu estou agora, quem está com a Bíblia aberta me acompanhando, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o quê? Ele estava no outro barquinho? Aqui não está falando que ele dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram o quê, minha querida? Aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Agora, Pedro vai dizer no versículo 28, Senhor, se tu és, amém? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre essas águas. Então venha. Então Pedro saiu do barco, imagina a cena. Quando eu leio uma coisa dessa, eu vou imaginando a cena, sabe? Você que está me ouvindo. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, prestou atenção no vento, ficou com tanto medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente agora, Jesus estende a mão e segura ele. Está no versículo 31. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? A minha irmã, a minha mãezinha, amém? Ela está ouvindo essa mensagem agora. Tem tanta coisa que a gente passa na nossa vida, tem tantas coisas, minha querida, que a gente vive. A gente fala, eu tenho fé. Eu tenho fé. Aleluia. Não temas, eu tenho fé. Eu tenho fé por você, para estar junto com você. Agora, tem coisas que nós passamos na nossa vida, minha querida, que não é fácil, não. Eu vou dizer algo para você. A gente passa situação que eu penso assim, Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí, na sua infinita misericórdia, amém? Porque nesse versículo aqui, versículo de Mateus, capítulo 14, versículo 26, Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? É um momento de profunda tensão e espanto para os discípulos, aquela situação ali que ele estava vivendo. O barco sendo açoitado pelos ventos, um vento contrário,
uma situação adversa. Agora ele se encontra, irmã, como diz aqui na palavra, num clima, um momento assim de pavor. Eu imagino essa cena. Quem pode imaginar aqui comigo, você que está ouvindo aqui essa mensagem? E aí, quando de repente, agora, naquele instante, amém? Porque ele se encontra, cada um dos discípulos ali, de acordo com essa narrativa, né? Uma situação difícil. Amém? E você pode ver numa sequência de palavras, a fala de Jesus aqui, proferida em meio à escuridão e a fúria ali daquele instante, amém? Em que eles estão vivendo, daquelas águas. 14, Mateus, a irmã está perguntando aqui o livro, Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 36, está essa mensagem. Agora ele vê, Jesus fala, agora no meio daquela escuridão, e vai falar, e vai mostrar, porque esse versículo, ele é de uma forma, é crucial para mim, para você entender a natureza de Jesus e a resposta esperada dos seus seguidores diante daquela adversidade. Tem pessoas, eu já vivi situação que eu crendo em Jesus, vendo Ele, amém, agindo cada dia na minha vida, amém, e a palavra que me faz ir, que me faz seguir, tem hora que a gente se sente um pouco distante. Quem está perto, igual eu estou aqui falando, estou perto aqui com o microfone da palavra aqui, ó, eu estou perto, vai sair um som audível aí, você que está ouvindo pela rádio, você que está ouvindo aqui também pela a mídia aqui, Instagram, Facebook, YouTube e o TikTok, amém? É audível, mas agora ele fala longe, Jesus, e também pode estar perto, Jesus está perto, mas você no momento de que está apavorado, inseguro, a gente grita, nossa! Jesus, meu Deus, a gente fala gritado, não é verdade? O pai, como eu disse no início, ele ouve o filho, a mãe ouve. Você não está só que tem algo que eu quero dizer para você agora. Eles não estavam numa situação comum para eles. Amém? Eu sou um ser humano, normal para mim é o quê? É a terra. Mas eles estavam agora em um lugar, irmã, que Pedro era pescador. Com certeza ele sabia nadar. Aqueles homens sabiam nadar. Mas aquela situação era inusitada. Amém? Porque no capítulo 14 de Mateus, ele vem apresentar aqui para mim e para você, amém? Glórias a Deus, nessa situação aqui da palavra, aleluia, santo, santo é o Senhor. Essa palavra chama a atenção agora na tua vida. Vem apresentar para mim dentro daquele contexto histórico. Um cenário de contraste tão marcantes, porque no início nós vemos agora um confrontar, amém? Com a crueldade de Herodes e a tragédia da morte de João Batista, que é um profeta corajoso, que ele ousou confrontar no caminho. Ele veio preparar o caminho, agora Jesus está no caminho, confrontar o pecado. Essa notícia chega a Jesus, que em resposta busca um lugar deserto para se retirar, mas agora seguido por uma multidão. A compaixão de Jesus se manifesta na minha vida e na sua vida ao curar os doentes, mas em seguida ao realizar o milagre da alimentação dos 5.000. Amém? 5.000, não é só 5, 2, 3, não. É 5.000 homens, além de mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Aleluia, você está me vendo aqui, está me ouvindo essa mensagem. Após agora despedir a multidão, Jesus se retira para orar, enquanto os discípulos estão enfrentando um vento contrário naquele barco. É nesse contexto de perigo, um perigo iminente, amém? Um medo, amém? Um medo, que eles estão lá, que estão com medo, que Jesus aparece. Você que está ouvindo essa mensagem,
A minha mãezinha, a Priscila de Fato, disse que está ouvindo lá agora. Você que está ouvindo aqui agora. Você aí, ó, Érica, Brita, a paz do Senhor, princesa. Quem for entrando aqui vai falando de qual cidade você está nos ouvindo. E qual estado também para me saudar você com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Imagina agora quantos momentos da tua vida você sente, eu não dou conta. Eu passei uma situação tão difícil que eu não tinha quem recorrer e falar. Porque vinha o pensamento, tem os sentimentos, e eu com quem eu vou desabafar? Tem pessoas que não tem com quem desabafar. E com quem você desabafa, estão limitados igual eu e você. São humanos também, estão limitados na situação. Agora eles estão muitos ali, os discípulos, estão dentro do barco, na mesma situação que Pedro. Jesus estava agora à margem. Mas pensa, agora a aparição de Jesus sobre o mar revolto, e eles olham lá, e não tem barco vindo de encontro. Vem um homem andando. É uma demonstração de um poder sobre as forças da natureza. Era algo que para a mentalidade judaica lá naquela época, e para mim e para você agora, irmã. Para mim e para você, ver alguém andando por cima de uma água, por mais que nós sabemos que é Jesus, você vai ficar assim, que é isso? Alguns vão falar, que mágica é essa? Outros vão falar assim, nossa, que coisa é essa? Vai ou não vai? Tem coisa que acontece na minha vida e na tua vida que você está pedindo a Deus, quando acontece você fala, meu Deus, quem fez isso? Você está pedindo a Deus, é Deus que está fazendo. Se você anda com Jesus, se você está com o Pai, ligado agora nesse poder de Deus, quem é que está andando com você? É alguém que tem todo o poder. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, portanto, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Ele era um homem fortalecido por essa força. Na força e no poder. Amém? Tem situações da nossa vida que não são tiradas. Tem humilhações, irmão, que elas não vão ser impedidas. Mas que Deus vai te honrar com dupla honra, vai. Isso aí, por que o Senhor permitiu que isso não acontecesse? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Senhor, isso assim aconteceu e você está sobrevivendo ou você está vivendo? Sobreviver, tem hora que a gente sobrevive assim, ó, dando arrancos, ó. Amém? Nossa, aqui para lá. Mas viver é diferente. Jesus viveu a tudo que aconteceu com ele. Ele ressuscitou. Está preparando morada para mim, para você, e ele já está retornando. Amém? Lázaro sobreviveu à morte. Ele viveu a morte e ressuscitou. Ele foi um homem que ressuscitou. Agora, que jeito que você quer que Deus te ressuscita? Tem pessoas que têm medo de ressuscitar. Como? Nossa, passou essa situação, você acha que você vai viver. Irmã, tem situações que eu vivi na minha vida que eu nem lembro. Eu não tive amnésia. Mas tem coisa que você viveu algo e agora aquilo já não tem mais como, você não precisa. Eu não preciso lembrar aquilo. Não é que eu superei. Eu vivi aquilo lá e já passou os dias. O tempo faz milagre. Não, Deus faz milagre. Ele pode fazer daqui uma semana, ele pode já ter feito, você não viu, e ele pode estar fazendo aqui agora. Irmã, o medo dos discípulos que pensaram ser um fantasma, amém? Agora vai, de certa forma, refletir. O que é refletir? Vai refletir. Amém? Reflete. Amém? Há uma incompreensão da sua divindade e o pavor natural diante do sobrenatural e do desconhecido.
A fala de Jesus em Mateus capítulo 14, versículo 27. Dá uma olhada aí para mim. Dá uma olhada. Amém? Tem de bom ânimo. Não é um mero aqui encorajamento, não, que eu quero falar para você, não. Não é não, minha querida. Escuta aqui. Amém? Não é um encorajamento, assim, de certa forma, superficial, não. Eu vivo que prego e prego que vivo. Da parte do Senhor aqui. Não sai de mim eu falando uma palavra de ânimo, de superação, de edificação para você. É a palavra de Deus que me trouxe e me traz isso para a minha vida. Eu aprendi, compreendi. Amém? Tem um louvor da Sara Farias que fala assim: eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. Ei, irmã Sara Farias, eu não chorei ouvindo o louvor, eu adorei ouvindo o louvor a Deus, porque eu cresci mesmo. As principais lições que passa para mim dentro de uma palavra é que antes eu estava como o cego de Jericó, como Pedro agora estava ali diante de Jesus, mas não estava vendo tudo, não é verdade? A passagem aqui do cego de Jericó, você vai ver em Marcos capítulo 10, versículo 46 e versículo 52. E Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Bartimeu chamou Jesus de o filho de Davi. Esse título era uma confissão de fé que Jesus era o Messias prometido, capaz de salvar e transformar a vida. Pedro, quando agora fala Jesus, amém? Se és mesmo, Senhor. Mas agora Jesus fala, tem de bom ânimo. Porque ele agora começa, ele declara, ele fala e ele começa agora a andar sobre as águas. Irmã, olha, pensa bem. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Para nós crentes agora, contemporâneos, este versículo agora é um lembrete poderoso, nesse momento agora, como crente. Amém? Porque a autorrevelação de Deus no Antigo Testamento, você pode ver em Êxodo capítulo 3, versículo 14, afirmando agora a sua divindade, a sua presença constante. Mas agora para mim, você neste momento, para Pedro, para quem estava no barco naquele momento, é um versículo que, deixado para mim, para você ler agora, contextuar ele, amém? Você vai ver que é um lembrete poderoso de que mesmo em meio a tempestades, em situações adversas da nossa vida, sejam elas perseguições, dificuldade financeira, crises pessoais, incertezas de certa forma globais na nossa vida, Jesus está presente, Ele não nos abandona, mas nós devemos chamar por Ele e ter bom ânimo e acreditar que não é uma coisa do outro mundo Jesus vir até nós. Amém? É uma coisa sobrenatural. É algo sobrenatural. Mas do poder de Deus diário. Porque eu estou falando com você, nós estamos conversando. A vida está correndo, está decorrendo. Alguém agora está sendo chamado. Amém? Alguém agora está indo embora. Alguém agora está no hospital. Alguém agora sofreu um acidente. Alguém agora está dando seu último suspiro. Alguém agora está nascendo. Alguém agora está sentindo dores para que alguém nasça. Você que está sentindo dor aí agora, está grávida, amém? E está começando a sentir dor, está com medo de sentir dor. A criança precisa nascer. E você está na fé que a criança vai nascer. Você que está aí agora sentindo as dores
Porque alguém vai nascer pela fé, a sua fé. Você que está orando pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu marido, pela tua esposa, orando pela nação. Nós estamos aqui, gerando uma situação que fé eu tenho, que Deus pode vir agora por cima dessas águas. Deus pode acalmar esse vento, essa tempestade. Deus pode fazer algo agora do sobrenatural, do de repente dele. No nome de Jesus. O cego de Jericó clamava persistentemente, insistentemente, porque a multidão tentou fazer o cego se calar. A multidão de situação tenta fazer você se calar. O medo tentou calar Pedro. Mas as mãos do Senhor, antes que ele afundasse naquelas águas. Amém? Antes que ele afundasse nas águas. Sabe o que aconteceu, minha querida? Ô, meu irmão, minha irmã? Aleluia! Aleluia! A mão do Senhor segurou ele. Jesus estava perto. Jesus não estava longe. Porque fala que imediatamente a mão do Senhor segurou ele. Tem de bom ânimo. Aleluia! Aplique essa palavra de hoje. Agora, fixe seus olhos no Senhor, reconheça que Ele é soberano, reconheça que Ele tem todo o poder. A fé em Jesus, que é próprio do Deus, o nosso Deus encarnado, nos capacita. O Verbo se fez carne, foi dito. Jesus é o Filho de Deus. Ele nos capacita agora, nesse instante, a enfrentar qualquer adversidade sem temer perder, porque tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não submergirão, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, mas a chama arderá em ti. A chama arderá em ti. O Espírito Santo de Deus. Aí agora, minha irmã, você está sentindo o poder de Deus agora na tua vida. Não tem nenhuma pessoa que ouviu essa palavra que não sentiu um poder de Deus aí agora. Na sua pele, não é somente emoção, mas de dentro para fora agora. Receba a cura, receba a unção que você precisa para vencer esse espírito de engano, esse espírito de dor, esse espírito de angústia. E agora você entra na dispensação do Senhor, no Espírito Santo do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, mas você pede sabedoria, a Deus. Mas só que tem uma coisa, na hora de agir de sabedoria, falta-lhe o discernimento. Aleluia! Você pede poder de Deus, mas diante da situação, você olha e fala, mas você não está sozinho não. A multidão mandou o cego calar, mas ele não calou. Ele gritou mais forte ainda. A verdadeira fé não se cala diante das críticas ou dificuldades ao redor. Quando as pessoas, numa situação que eu estava vivendo, que eu profetizo que Deus já pôs a mão nessa causa a meu favor para a glória do nome dele, mandou eu calar, mandou eu desistir, mandou eu parar. Falou que não tinha mais jeito. Falou que não tinha como. Quantos me abandonaram no barco? Quantos deixaram de estar comigo na fé? Jesus estava ali agora e fala para os discípulos, ore aqui comigo. E foi lá, estavam no Getsêmani. Agora Jesus vai ali à parte e ora. Quando ele faz isso 3 vezes, ele retornando, durante as 3 vezes, os discípulos estavam dormindo. Quem estava com ele orando? Missionária, ora por mim. Sim, peça, eu oro agora em nome de Jesus. Vamos orar uns dias por esta causa? Sim. Mas nós oramos agora, temos fé que aconteceu, agora vamos orar para que nós persista nessa causa. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor.
Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Irmã, a persistência durante a oposição. A verdadeira fé não cala. Não se cala. Ouça agora essa mensagem. Você que está ouvindo agora, me sauda aí com a paz do Senhor. Dê um glória a Deus aí. Você que está vendo agora essa mensagem. Aleluia. Quando Jesus chama, Bartimeu levanta. Ele levanta do quê? De um pulo. Mas ele joga fora um manto. O manto representava sua segurança como mendigo, porque aquilo era uma ordem que dava direito ele mendigar naquele lugar. Ele deixa de ser mendigo, porque quem vai a Jesus agora deixa de ser o velho eu e é uma nova criatura. Algo novo vai acontecer. Envia currículo de novo, irmã. Bate na porta do Senhor nessa causa e batendo aí, confia, confia, Deus proveu. Eu lembro agora de Abraão na palavra, irmão, que ele vai levar o filho único para um sacrifício. E o filho pergunta, mas pai, a lenha está aqui, cadê? Deus proverá. Mas antes, quando ele chega no lugar, sabe o que acontece? Ele fala para os moços que acompanhou, ficai aqui. Nós vamos ali e voltaremos. Essa coisa que está acontecendo na tua vida não é para a tua morte. É para a glória do Senhor na tua vida. Por que a glória? Porque você vai ver coisa que você não pode pôr a mão, que você não pode agir. Porque foi a glória do Senhor na vida de Pedro, quando ele começou a afundar. E agora Jesus pega ele e eles entram no barco. Agora para o cego Bartimeu. Ele era cego, situações adversas. Agora ele larga o manto. Tipo, eu não vou mendigar mais. Eu não vou ser mais um mendigo. Eu não vou mais ser, porque ele era mendigo, porque ele era cego. Lembra da palavra de ontem? Dá uma olhada lá no meu Instagram. Tem a palavra completa que foi pregada ontem na rádio. Lá tem completa essa palavra. Dá uma olhada lá. A partir do momento agora, irmã, que você larga, aquela mulher bebeu a água da vida e foi proclamar dentro da cidade o poder de Jesus que estava no poço. E todos que foram até lá foram mudar a vida, como foi mudada a vida da samaritana. A minha vida mudou. A sua vida vai mudar. Creia! Você que está ouvindo essa mensagem, fala, eu quero aceitar Jesus como um insuficiente salvador da minha vida, crendo que ele é o Filho de Deus. Fala isso agora, escreva aí para mim, ou então você que está ouvindo aqui na rádio, não tem como você escrever, mas tem um chat aqui do programa, escreve lá. Lá na mídia, lá do Instagram, tem como você entrar para ouvir as rádios do início, que é das 10 até o meio-dia, que termina agora, já passou uns minutinhos. Amém? 6 minutinhos. Agora você vê, amém? Lá também um link que é para entrar no chat do programa aqui. Para você pode deixar mensagens lá para mim. Porque eu vou estar orando e falando com as pessoas que estão ali naquele chat. A partir daquele momento ali, irmã, a irmã está perguntando qual que é o meu, para entrar lá no meu Instagram. Meu Instagram lá tá Missionária Cleide Maria. E cada vídeo que é postado aqui, tem uns vídeos aí do início, que tem o link lá do meu Instagram, tá bom? Me segue lá e fala de onde que você me ouviu e viu. Amém? O que acontece? Largando ali o manto, ele confiava, ele confiou tanto em Jesus que não precisava mais da sua antiga vida de miséria, de mendigar. Para de ficar mendigando. Tem gente que mendiga o pão, mendiga carinho, mendiga tudo. Você não precisa mendigar, não. Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Ele vai renovando as suas forças. A resposta de Jesus, qual foi, irmã? Jesus parou e perguntou o que ele queria. Jesus não está vendo o que ele queria? Jesus não estava vendo, né, irmã Érica? Não é? Né, Milena? Jesus já sabia o que ele queria.
Jesus já sabia que, aparentemente, todo mundo viu que o cego Bartimeu era cego. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo aqui, mais ou menos. Amém? Com óculos, eu vou ver melhor. Você entendeu? Jesus na nossa vida é assim. Aleluia. Você está vendo. Tem pessoas que veem embaçado. Tem pessoas que vê bem a situação, mas não sabe como sair dela. Pedro, dentro do barco, vendo o vento contrário. Olhando, vendo Jesus, não sabendo quem era. Ele estava vendo bem. O cego de Jericó não via nada. Mas ele ouviu que era o Jesus e ainda falou, Jesus, filho de Davi. Ele sabia que aquele filho de Davi, o Messias, ele tinha poder. E nós que sabemos, lemos e temos, sabemos e vivemos agora que Jesus tem todo o poder, que é o Filho de Deus, por que nós não agimos? Irmã, entra agora nessa dispensação do Senhor. Se posicione primeiro na sua fé. Primeiro Deus age para agir naquilo que você precisa. Na vida de quem você precisa. Primeiro age você, mãe. Você tem um poder tão grande. Você, mulher, que é mãe. Eu sou mãe. Se você orar agora, o seu filho sai daquela pobreza, daquela vida. Sai daquela enfermidade, daquela UTI. Senhor, em nome de Jesus, segundo a tua vontade, eu quero, para a glória do nome do Senhor, eu entrego agora o meu filho, minha filha, no teu altar. A Ana pediu um filho e Deus deu. Virou um profeta. Não, se tornou um profeta para o propósito de Deus. Mas você tem que estar no caminho. Jesus parou e pergunta para ele, o que quer que eu te faça? E de repente, o que aconteceu? Ao ouvir o pedido de fé de Bartimeu, Deus está esperando o seu pedido de fé. Jesus curou e ainda afirmou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Curado Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, tem poder sobre todas as coisas. Amém? Porque Ele vai demonstrar, Ele está demonstrando agora poder sobre todos os elementos. Céu, terra, água, fogo. Não tem como. O fogo não queimou aqueles 3 homens. Lançado lá na fornalha. Amém? Agora, em João capítulo 6, versículo 20, mas ele lhe disse, sou eu, não temas. Esse versículo aqui, irmã, no mesmo, pensa bem, vai relatar um evento semelhante, onde Jesus, após a multiplicação dos pães, aparece aos discípulos no meio do mar. A repetição da frase é, sou eu, não temas. A importância agora. A natureza consoladora, soberana de Jesus, o Filho de Deus. E Ele deu isso para nós agora. Amém? Ele mostrou para Pedro, mostrou para Bartimeu e outros que está relatado na Bíblia, mostrou já para mim, já mostrou para você que ouviu. Está ouvindo nessa mensagem. E agora, o que falta para você? Clamar. Jesus está esperando o seu clamor. Amém? Jesus está esperando agora você falar. Você e agora, fala algo, fala agora em espírito, fala com a voz. Talvez aí você vai até gritar no trabalho, você está aí na sua casa fazendo comida, fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é o Senhor que está comigo na minha vida, em nome de Jesus. Agora nós falamos em nome de Jesus, mas eles lá falaram com Jesus pessoalmente. E nós estamos aqui com Jesus pessoalmente em nós, porque cremos. Jesus está comigo, Jesus está com você. Nós podemos não estar no mesmo espaço geográfico,
no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo quarto, no mesmo escritório, igual é aqui. Ele pode não, mas ele está agora em nós. É pela minha fé e a sua fé. Deus é comigo, Deus é com você, Érica. Lança a mão agora da tua fé que está em você. Você não precisa pegar de fora para dentro, é de dentro para fora. Creia antes de ter. Creia, somente creia. E verás a glória de Deus nesses acontecimentos. Nesse momento. Aleluia! Você crê agora? Aonde que você está ouvindo aí agora? Perseverar. Humildade, fé inabalável. E você se torna um testemunho vivo. Porque você seguiu a Jesus com uma nova visão e uma nova vida. Amém? Aleluia! Aconteça o que acontecer, Deus é contigo, Deus é conosco, Deus tem todo o poder. Ele não parou de clamar, mesmo quando o povo mandava ele calar. Ele reconheceu sua grande necessidade e chamou por misericórdia. Ele acreditou em firmeza, na firmeza que Jesus podia mudar a sua vida. Ele seguiu a Jesus com uma nova visão e uma nova vida. Uma nova visão. Visão. Tanto do poder de Deus, como de forma natural. Que ele era cego fisicamente. Quantos estão cegos espiritual? Peça agora. Peça o Senhor, restaura, Pai. Restitui. Faça o milagre da fé dessa pessoa que está agora ouvindo. Eu quero orar com você agora. Pai, nosso país, nossa nação, os países vivendo essas diversidades, lá na tua palavra fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, amém? Se humilhar, orar, buscar a tua face e afastar dos maus caminhos, agora estamos neste caminho de fé. Queremos deixar esse manto da pobreza, esse manto de mentira, de paixão, de angústia, de dor, porque Jesus levou sobre si todas as dores, nossas culpas, todos os nossos erros, e agora tudo é passado. E o Senhor tem feito coisa nova, colocado um caminho no deserto, água no ermo. Tem vezes que nós não estamos com os olhos abertos para ver, mas estamos vendo, o milagre está acontecendo. Tem pessoas que querem o resultado, mas nós temos que ver o resultado acontecendo. E agora você vai ver o concreto chegando diante de você. Pela sua visão, pela sua fé, agora receba o teu milagre. Cura agora, vai tirando esse mal de obesidade, esse espírito de doença, colesterol, tireoide, vai tirando esse mal da sua vida. Problema do coração, problema de ansiedade, problema de angústia, de tristeza, de paixão. Agora, o que Deus faz, Ele está feito. Mas agora você clama, Senhor, tira de mim esse mal. Senhor, me ajuda. É o Senhor que está na minha vida. E Ele já está te segurando nos braços através dessa palavra. Minha filha, descansa. Você está nos meus braços agora. Descansa. Amém? Descansa. Deus está fazendo. Deus já fez. Não se esqueça. Persevera. Seja humilde no seu clamor. Tenha fé inabalável. E você vai ver. Amém? E você vai ser um testemunho de transformação. Porque você, nesta manhã, recebeu o teu milagre. Aleluia! Glórias a Deus. Obrigada a você que participou desse momento de fé. Obrigada a você que ouviu essa mensagem aqui através da Rádio Momento com Jesus, com o programa O Caminho. Passamos um pouco do horário aqui, mas eu creio que é por uma causa justa, porque foi falando. Amanhã eu vou começar mais cedo. Aleluia. Agora 10h30 já vou começar na palavra. Esteja ligadinho aqui conosco, porque o nosso programa
O Caminho, na Rádio Momento com Jesus, é de segunda a quinta-feira. Recebeu o teu milagre? Dê glória a Deus. Você está reconciliando com Jesus? Escreve aí para mim ou envia mensagem lá no grupo, o chat lá, tá bem? Tem o número do WhatsApp e você já vai entrar nesse chat lá para participar conosco. Está lá no meu Instagram. Lá no YouTube também tem as pregações. Esse aqui também vai estar lá. A hora que terminar de baixar, já vai estar colocado lá na mídia. Algumas partes vai ficar no TikTok, mas o completo vai estar totalmente lá no Instagram e lá no YouTube, tá bom? Deus abençoe. Obrigada pela participação de todos. Me fala o estado e a cidade em que você está ouvindo essa mensagem. Por favor, que eu quero saudá-los, tá bom? Amém? Aleluia, santo, santo Senhor, orando pela tua vida, orando pela tua casa, pela tua família. Pai, esteja aqui conosco. Obrigada por nos usar, fazendo agora segundo a tua vontade e estando agora na tua dispensação. Aqui tem irmãos Santa Helena de Goiás, Marisa, Deus abençoa. Oi, missionária, lembra de mim na TVM, TV Web, Li Couto. Eu era repórter. Amém, glórias a Deus, eu estive lá. É mesmo. Amém, sim. Entra em contato comigo, meu querido. Entra aqui. Aleluia, sim. Deus abençoe. Aleluia. Érica de Jataí. Aleluia. Sim, Goiás. Glória a Deus. Vai falando aqui quando você vê esse... Olha, não esquece que você deixa lá o seu like, tanto no YouTube, lá no Instagram e aqui também, curte aqui para que seja levado a outras pessoas, compartilhe também esse vídeo, eu vou deixar aqui, tá bom? O vídeo. Deus abençoe, obrigada Senhor por essa rica oportunidade, graça e paz seja conosco, não somente agora, mas para sempre, amém e amém Senhor Jesus. Fechando agora a nossa rádio, a nossa rádio aqui, o nosso programa, né? Porque a rádio ela é 24 horas. Ela vai continuar aqui, minha querida. Vai continuar aqui falando do amor de Deus através dos nossos irmãos locutores que continuarão. Obrigada, Deus os abençoe em nome de Jesus. Dá vontade de nem parar, né? Mas nós temos que ir. Deus é fiel. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. 24 horas com você. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Deus é mais, Deus é Deus poderoso. Santo, santo, santo é nosso Deus. Te amo, Deus. Olha aqui que louvor mais lindo, Davi Sasser. Te amo, Deus. Continua aí agora a nossa programação, a rádio. Continua aqui, ó. Momento com Jesus. Deus os abençoe. A paz do Senhor.